E o Rodolfo, só para acabar encurtar a apresentação, foi o responsável por trazer o Vadim Belov aqui para o Arte da Guerra, que foi uma das entrevistas mais comentadas dos últimos meses aqui do canal, impactou muito a nossa comunidade. A gente quer trazer ele de novo, outras vezes, tá, Rodolfo? E a gente ficou, né, você ficou devendo os seus comentários, a gente quer saber a tua visão da entrevista do Vadim. Então, seja bem-vindo a bordo, o show é seu. Boa noite, meu grande amigo, comandante Farinazzo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Não me furto de vir aqui. É sempre uma honra, sempre uma alegria e muito honrado também de poder hoje falar para os espectadores do canal Arte da Guerra. Foi uma entrevista impactante porque, primeiro, ele corroborou muito das nossas análises ao longo de 3 anos sobre esse conflito. Eu vou falar vários tópicos de forma bem concisa e didática e clara que ele corroborou. E que eu e você, Ricardo Cabral também, várias vezes admoestamos e afirmamos que não acreditem na narrativa da mídia ocidental mainstream, vamos analisar o trabalho de campo para podermos fazer uma avaliação, como você muito bem falou, não especulativa, não panfletária, não meramente retórica, ou seja, fazermos análises factuais. O que acontece? O Vadim, ele... Primeiro, as pessoas perguntaram, ele estava preso por quê? Porque ele cometeu crime militar. A Federação Russa, tal como o Brasil, tem o Código Penal comum, as infrações penais comuns, e tem o Código Penal Militar, que tem os crimes propriamente e impropriamente militares. No Brasil, aquele definido no artigo 9º do Decreto-Lei 1002, de 69, que define lá as tipologias, esquemas conceituais incriminadores de caráter estruturalmente militar. Deserção, crime praticado, motim, crime praticado contra a administração militar, etc. Ele provavelmente foi condenado por algum delito nesse sentido. Ele teve até muita coragem de falar que ele foi prisioneiro e ele foi pioneiro em iniciar um movimento de presos presidiários de diferentes escopos, que, no caso, começou a escrever para a administração presidencial, que parece que não, na Rússia é estranho, mas existe um contato direto, mediante certos mecanismos, da sociedade diretamente com o Kremlin, e ele peticionou. E ele é um advogado, ele tem uma boa escrita, ele peticionou, junto a vários colegas, né, que estavam cumprindo pena privativa de liberdade por crime militar, para eles se voluntariarem na intitulada Operação Militar Especial, tendo visto que ele corroborou o escasso efetivo da Rússia diante, né, do fracasso da operação de demonstração de força, que culminava, né, na rendição política e capitulação política do regime, e não deu certo pelas razões lá que já sabemos, decorrentes do fracasso do Acordo de Istambul, etc. E ele, então, inaugurou o conceito de remissão de pena em troca de recrutamento de prisioneiros para o fronte na Ucrânia. É interessante notar que ele mesmo falou que isso não é exclusivo da Rússia. Isso também ocorreu no Vietnã, isso ocorreu também em determinadas... porque ele também gosta muito de história, por outras potências ao longo da história, que utilizaram prisioneiros e um programa de ressocializações específicas para presidiários irem para as forças militares. Então, acabou dando certo. Ele foi para o Grupo Wagner, que foi o primeiro que aderiu a esse programa. Porque até então, diante das burocracias, da lentidão do Ministério da Defesa, etc., a PMC Wagner, ela fez o primeiro contratação, né, com o Prigozhin aderindo. E, consequentemente, o Prigozhin, numa espécie de delegação direta por parte do Kremlin, fez esse primeiro recrutamento. Aí ele, né, confirmou que o primeiro treinamento era mais assim, focado em ações de infantaria, assalto à fortificação, etc. Com o tempo, o treinamento e a curva de aprendizagem, inclusive das forças regulares, ele foi me confirmando, porque hoje ele é palestrante sobre isso, foi evoluindo muito, extraindo os erros ao longo do conflito. É interessante que ele falou que o treinamento hoje
das forças voluntárias, regulares, de diferentes corpos, né, unidades de combate da Rússia, não negam as falhas ocorridas ao longo de todo o processo. Extraem lições apreendidas ao longo do conflito, que é aquilo que se denomina curva de aprendizagem. Então, consequentemente, ele falou que melhorou muito o processo de contratação e treinamento. E ele já era militar antes, ele é um patriota, segundo ele, né, tem lá a consciência cívica dele, e ele afirmou, né, que o nível de amadurecimento das unidades de combate cresceu muito de 2022 para cá. E que, agora, um detalhe que ele falou, que foi uma grande lição, isso no privado ele falou para mim, Bakhmut gerou uma grande reflexão por parte das forças russas de que não daria para controlar uma cidade relativamente de médio porte, com muito adensamento urbano, com aquele nível de baixas. Foram cerca de 20 mil russos mortos, em torno de 45 mil a 50 mil ucranianos mortos. Não daria. Não teria condição, por exemplo, de tomar Selidovo, como tomou Avdiivka, nesse nível de luta fratricida. Portanto, eles tiveram, né, que aperfeiçoar as táticas de dispersão dos grupos táticos de assalto, que foi uma pergunta que eu fiz, que ele corroborou a utilização disso, dentro de um conceito de interoperabilidade, ou seja, a utilização de armas combinadas para cada assalto. Cada assalto tem que ter armas combinadas. Ataque preparatório de artilharia, utilização de sistemas de múltiplo lançamento de foguetes para saturação de área, nivelamento do terreno, consequentemente utilização massiva de drones para reconhecimento e geolocalização de alvos e drones FPV, né, para ataques, né, mais pontuais e residuais. E as unidades, os grupos táticos de assalto, de 5 a 8, são dispersos, entram, né, nas áreas urbanas e vão fazendo a limpeza. Aí chegam as tropas de engenharia e, consequentemente, fazem aquela última neutralização de dispositivo explosivo improvisado, etc. Isso aí virou um padrão. E o que acontece? Eu perguntei para ele, por que muita manobra de flanqueamento? Ele falou, manobra de flanco é para ver onde tem uma brecha, evitar ataque frontal e, consequentemente, diante disso, ir entrando pelos flancos e formando caldeirão. Que aí você pode parar para perceber que os caldeirões começaram a crescer muito, a partir de Avdiivka. Selidovo foi caldeirão. Engraçado que eu perguntei para ele, por que os russos adotavam caldeirão para defesa, como Rabutin Vervoroy e outras, e não para ataque? Ele explicou, né? Vai melhorando com o tempo, vai aprimorando. Mas ele falou que atualmente busca-se muito, em vez de assaltos frontais, muito manobras de flanco para justamente buscar as brechas nas linhas de defesa e formação de caldeirões. E a gente pode ver que isso se tornou padrão na direção Pokrovsk e Kurakovo, em Velika Novoselyka agora, e por aí vai. Em Ugledar caiu assim. Eu conversei com ele, diante disso que você me falou, o Ugledar caiu dessa forma. Ele, bem lembrado, excelente exemplo. Ele até brincou, você conhece bem o nosso conflito. A gente estuda. Aí eu falei, vocês subestimam a nossa comunidade no Brasil. Aí ele falou que quer voltar mais vezes.